dia. Hoje nós vamos conversar com o advogado e professor Dr. Flávio Martins, pós-doutor em Direito Constitucional e autor de obras na área. Ele é professor de mestrado no Brasil e no exterior e tem se destacado no debate público sobre o papel das instituições e os limites da atuação dos poderes. O professor está aqui em Araçatuba nesta semana para ministrar a palestra Crise Constitucional e os Direitos Fundamentais na Casa do Advogado, propondo uma reflexão sobre os desafios enfrentados pela Constituição diante do cenário político e institucional atual. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer, Suelen. Bom dia a você, bom dia a todos os presentes aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Araçatuba. É um prazer imenso estar aqui na sua companhia, é um prazer enorme estar aqui em Araçatuba para falar com todos aqui os munícipes e todos os interessados aqui da região. Muito obrigada, professor. E também está aqui com a gente o advogado, doutor Moacir Miguel de Oliveira, tá certinho, né? Certinho. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Também ele vai falar sobre a palestra daqui a pouquinho, pode ser? Claro, Suelen. Combinado, então. Então, vou falar com o professor Flávio para a gente começar. Quando a gente fala em crise constitucional, estamos falando exatamente do quê? É uma crise da Constituição ou das instituições? Na verdade, não é bem uma crise da Constituição em si, viu, Suelen? Mas, primeiro, uma crise das instituições, realmente, quando as próprias instituições acabam desviando do seu caminho e desrespeitando a Constituição, mas também uma crise da própria sociedade, que eu afirmo que, infelizmente, Suelen, cada vez mais no Brasil, as pessoas desconhecem a Constituição. Cada vez mais o brasileiro não tem noção do que é uma Constituição, qual o seu papel e o que ela diz e o que ela pode nos defender. E até mesmo as pessoas que acreditam e que conhecem a Constituição acabam deixando de confiar nela. Então é uma crise de confiança, é uma crise de conhecimento e também, claro, uma crise institucional. A crise é grande, Sueli, infelizmente. Então é uma crise política também, ali dentro de uma crise constitucional, seria? Também, porque veja, na medida em que a população não conhece a Constituição, portanto não sabe exatamente quais são os seus direitos, não sabe quais são os limites do poder, é claro que muitas vezes os poderosos, aproveitando dessa ignorância da população, acabam desviando, portanto, dos caminhos em que a Constituição impõe. Portanto, vira-se aí uma crise institucional também. Professor, para quem está ouvindo a gente agora e também não tem muita clareza assim do que é a Constituição, não quero entrar, claro, em termos técnicos, mas eu sei que você é especialista o suficiente para conseguir resumir para o nosso ouvinte que saia dessa entrevista sabendo um pouquinho mais o que é essa tal Constituição, então. Não, a Constituição é uma lei tão importante, é a lei mais importante dentro de um país, Suelen, porque basicamente ela tem duas funções principais. Primeiro, determinar quais são os direitos das pessoas, não é? Delimitar quais são os direitos que cada pessoa tem e os limites dos direitos de cada um, mas também estabelecer os limites do poder público, dizer até onde o Estado pode ir, até onde o Estado pode fazer. Vamos falar de um tema bastante atual, que está bastante sendo comentado, não é? A Constituição estabelece o máximo do salário do servidor público, não é? Então a Constituição estabelece lá o teto da remuneração do servidor público no Brasil, que é o que ganha um ministro do STF, que é R$46 mil. Esse é o limite do Estado. Ocorre que no Brasil as instituições acabam desviando dos limites da Constituição e acabam burlando esse teto constitucional. O povo, conhecendo a Constituição, poderia exigir mais o cumprimento da Constituição para que os poderosos não usufruíssem mais do poder que eles têm. Então, isso, veja a importância que a Constituição tem e a importância do povo conhecer a Constituição. Mas os próprios juízes recebem mais de R$100 mil aqui no estado de São Paulo, receberam no passado, né? Em São Paulo, no Brasil, e não só o Poder Judiciário, podemos colocar outras instituições. Veja então que aí entra o meu tema, a crise constitucional, quer dizer, o órgão que é o responsável por cumprir a Constituição é o primeiro órgão que viola a Constituição.
mas ele viola com a conivência dos outros poderes, né? Então, se o judiciário consegue ter o que eles chamam aí de penduricalhos, ou eles preferem chamar de verbas indenizatórias dessa natureza, né? O Congresso Nacional permite, o Congresso Nacional deixa de legislar para proibir dessa maneira, num acordo, um grande acordo institucional, Congresso Nacional, Poder Judiciário. E aí é que entra o desconhecimento do povo, né? Se o povo realmente conhecer exatamente isso, teria como exigir mais. Que a Constituição, quando ela foi feita em 1988, ela foi chamada de Constituição Cidadã. Ela ainda cumpre esse papel? Não, veja, eu não gosto de culpar a pobre Constituição pela atitude dos homens, não é? Então a Constituição, ela é uma Constituição preocupada com o cidadão. A Constituição, ela é clara nos direitos. Nessa história do teto constitucional, a Constituição, ela é muito clara. Na verdade, desviaram da Constituição, começaram a descumprir a Constituição. Não dá para colocar a culpa no texto, dá para colocar a culpa nas pessoas, nos aplicadores, não é? E a Constituição, sim, viu, Suelen? A Constituição, apesar de muito desrespeitada, ela transformou o Brasil em algumas situações. Vou dar um exemplo e aí vale esse exemplo para a mãe aqui de Araçatuba, por exemplo. Até poucos anos, se não houvesse vaga na creche, por exemplo, se a mãe não conseguia colocar vaga na creche, a pobre mãe tinha que colocar com a avó, com um familiar, com um vizinho, a criança, ou deixar de trabalhar. Agora, graças à Constituição, a vaga na creche ela é obrigatória. Se a mãe chega num determinado poder público, na prefeitura, e não tem vaga na creche, ela pode exigir, porque é um direito fundamental, pode ir até a advocacia, pode ir até procurar o seu advogado, ou a Defensoria Pública, enfim, e isso é uma determinação da Constituição. Então foi a Constituição que colocou as crianças na creche. É a Constituição que assegura, por exemplo, remédios importados quando a pessoa jamais teria condição de comprar. Veja, a Constituição ela tem esse poder transformador. A gente pode exigir esses direitos, mas a gente também pode exigir do poder público respeito à Constituição. Mas a Constituição ela continua sendo cidadã. Professor, você tem sido bastante crítico em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal e, na sua avaliação, onde estaria o limite entre a interpretação constitucional e o ativismo judicial? Eu digo que uma das consequências de ter a Constituição como algo tão importante é dar ao judiciário um protagonismo, ou seja, dar ao judiciário um poder de ação. Mas esse poder de ação não pode ultrapassar os limites da própria Constituição. O poder judiciário não pode utilizar esse poder em seu próprio favor, que é o que está acontecendo. Por exemplo, Suelen, na semana passada, como qualquer cidadão poderia, eu, como cidadão, ofereci uma denúncia ao Senado por crime de responsabilidade contra o ministro do Supremo Dias Toffoli, porque, acompanhando as notícias, chego à conclusão de que realmente a lei foi violada, no caso envolvendo o Banco Master, no caso em que ele insistia em ser relator de um caso em que claramente tinha um envolvimento pessoal. Então qualquer cidadão pode fazer isso. Eu fiz essa denúncia não tanto para realmente mudar as estruturas, porque dificilmente essa minha denúncia vai ter seguimento, mas para mostrar aos meus alunos, para mostrar por onde eu vou, por onde eu passo nas minhas palestras, que qualquer cidadão pode fazer isso. A lei permite, não precisa ser professor nem advogado, qualquer cidadão pode atuar. A democracia, Suelen, ela não acontece só a cada 4 anos, quando vamos às urnas e apertamos lá as teclas. A democracia ela tem que acontecer entre as eleições. Isso, se a gente souber exatamente disso, a democracia brasileira pode melhorar bastante. Isso que você falou agora é muito importante, porque eu iria perguntar tanto sobre essa questão da denúncia, quanto também sobre como cidadão, você disse, quanto mais a gente conhece a Constituição, mais a gente pode ali brigar para que ela seja realmente cumprida. Então, nesse caso do ministro Toffoli, você falou quem fez
fez esse pedido de impeachment, é isso? É, exatamente. A lei brasileira... poderia fazer, por exemplo, mais pessoas podem fazer também, se elas quiserem? O volume talvez movimentaria? Exatamente, Suelen. É o que eu tenho dito e tenho dito isso nas minhas palestras. Quando é só um professor que faz uma denúncia por crime de responsabilidade, é só um professor, a notícia é ele. Mas agora, e se 1 milhão de brasileiros fazem? E se 10 milhões fazem? E na verdade, não se trata de fazer barulho apenas. Eu até disponibilizei na internet a minha denúncia. Eu acredito em tudo aquilo que eu escrevi. Tudo aquilo que eu escrevi está na lei. É óbvio até. Chega à obviedade. Então, na verdade, não é um panfleto, alguma coisa irracional. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa com título de eleitor pode fazer essas denúncias, e a lei chama denúncia mesmo. Denúncia por crime de responsabilidade. A consequência final seria o impeachment. Mas é claro que esse impeachment só haveria se houver realmente força de vontade política dos agentes, que no caso aí seria o Senado Federal, para dar continuidade a esse pedido de impeachment. Quem está ouvindo a gente quer saber mais, Jonathan, coloca para mim, por gentileza, você consegue lá colocar na tela o Instagram do professor Flávio? Siga o Flávio. Exatamente, @siga o Flávio. Sou eu. O Flávio. Então você que está ouvindo a gente vai repetir ao final também, mas o Instagram dele é Siga o Flávio. Tem essa postagem lá e ele ensina como que a pessoa pode fazer essa denúncia também. E você acredita, professor, que o modelo atual de nomeação de ministros do Supremo, indicação pelo presidente, aprovação pelo Senado, ainda é adequado ou precisa ser reformado? Não, esse modelo é horrível, esse modelo é horroroso, não tem como ser pior. Nós copiamos dos Estados Unidos, talvez lá nos Estados Unidos ainda funcione, mas aqui claramente não funciona, não é? Eu costumo olhar para trás e ver que as coisas começaram a andar mal quando um presidente da República escolheu seu próprio primo como ministro do Supremo. Foi Fernando Collor de Mello que escolheu Marco Aurélio Mello, né, como ministro supremo. O sobrenome Mello não era coincidência. Foi ali que as coisas começaram a descer aí ladeira abaixo, né? Então, infelizmente, muitas vezes o presidente não escolhe mais um jurista por conta do seu notável saber jurídico, mas por conta do que ele pode fazer no futuro, caso haja algumas consequências penais, caso haja alguma consequência. Então, na verdade, o que se busca hoje é a nomeação de aliados políticos, ainda que tenham lá sua competência, né? Não quero fazer nenhuma crítica ao currículo dos ministros do Supremo, ainda que haja uma competência, mas a escolha deles não está sendo mais por causa do seu notável saber jurídico, mas por conta das proximidades ou não com o presidente de então. Então, Suelen, é necessário mudar. É necessária uma emenda à nossa Constituição exatamente para isso, para mudar esse processo de nomeação. O que eu tenho dito nas minhas palestras é que a culpa não é só do judiciário nesse processo, mas o legislativo não muda esse modelo porque talvez não queira. Um exemplo é que o presidente Lula, ele indicou 3, 4 meses atrás o nome do próximo ministro do Supremo, Jorge Messias, e esse nome está há meses parado no Senado, há meses. E o que será que o Senado está fazendo nesses meses? Examinando o currículo do Jorge Messias? É óbvio que não. Se olharmos o noticiário, a gente vai ver que mês a mês o Poder Executivo libera mais e mais e mais emendas parlamentares. Ou seja, o que o Senado faz ao segurar a nomeação de um ministro do Supremo é exigir do presidente da República, nesse período, os favores, as benesses, as transferências das emendas parlamentares em ano de eleição. Então é um processo de extorsão institucional. É mais ou menos isso que está acontecendo. Não é ilegal, isso que é pior, mas é imoral, não é? Então, nesse processo de imoralidade, deixam como está. Mas sim, Suelen, o processo tem que mudar urgentemente. A gente precisa de um Congresso que tenha coragem para mudar esse processo de nomeação dos ministros do Supremo. Qual seria uma opção, por exemplo? Bem, eu tenho um livro de constitucional que já tem mais de 10 anos e eu tenho uma sugestão ali. A minha sugestão é que os órgãos da classe jurídica possam fazer listas eleitas
de integrantes. Então, por exemplo, que o judiciário escolha os seus 10 nomes, que os juízes de todo o Brasil votem 10 nomes, que o Ministério Público escolha os seus 10 melhores promotores, que a advocacia vote pelos seus 10 melhores advogados, e dessa lista, aí os órgãos políticos, pode ser o presidente, pode ser com a participação do Senado, aí o arranjo pode ser feito na Constituição, mas que seja uma escolha vinda da sociedade, portanto, uma escolha muito mais democrática do que é o que acontece hoje, em que o presidente escolhe, o Collor escolheu o seu próprio primo, o Lula escolheu o seu próprio advogado. Ou seja, esse processo tem que mudar. Não pode ser uma escolha totalmente livre do presidente. Tem que ser uma escolha que de alguma maneira parta da sociedade. Fora as outras relações que não são públicas e a gente não sabe, né? É verdade. Certa vez alguém me disse, Flávio, por que você não faz um processo para tentar ser ministro do Supremo? E eu respondo, não, é um cargo político demais para mim. É muito político. Porque o processo basicamente é político, é ter então influências políticas junto a senadores, etc. Infelizmente o processo tem que mudar, Suelen. E você tem usado a expressão populismo legislativo. O que isso significa na prática? Isso é muito importante e aconteceu essa semana, Suelen. Veja, o Congresso Nacional acabou de aprovar uma lei antifacção. Portanto, uma lei para combater a forte criminalidade instalada no Brasil. Muito bem. E qual é um dispositivo que eles aprovaram? Eles aprovaram o fim do auxílio reclusão. E aí, mostrando para a população, olha só como somos contrários aos bandidos. Veja, Sueli, auxílio reclusão é um salário mínimo pago para a família do bandido, para a família do condenado, que pagava o INSS. Eu te pergunto, olha, Sueli, eu estou com dificuldade de encontrar os soltos que pagam o INSS, quanto mais o preso que paga o INSS. O bandido que paga o INSS. O bandido que paga o INSS. Porque eu saiba, o PCC, ele não tem um plano de aposentadoria para os seus membros, né? O Comando Vermelho não está com plano de aposentadoria. Isso é o que a gente chama de populismo legislativo. Ou seja, eles aprovaram uma lei para mostrar para a população o quanto eles são contrários aos bandidos, mas é uma lei absolutamente inútil. O que o Congresso hoje faz para dizer que é contra o crime é aumentar a pena em 10 anos. Suelen, você acha que um bandido com uma arma na mão, que tem uma pena de 30 anos para cumprir, ele pensa, pessoal, cuidado, vamos parar de atirar porque agora a pena não é mais 30, agora é 40. 30 anos eu até mato as pessoas, agora 40 não, 40 é melhor não. É bobagem. Ninguém larga a arma por causa de 5 anos de cadeia, ele não tem medo de morrer. Semana passada o Congresso poderia aprovar a taxação das bets, das apostas esportivas. Se eles aprovassem esse artigo, nós teríamos bilhões de reais para investir na segurança pública. E o Congresso preferiu não votar. Disse que não era o ano correto para taxar as bets. E eu respondo, porque eu não tenho medo, por que será que eles não querem taxar as bets? Para onde vão esses 10 bilhões de reais em ano de eleição? Eu acho que eu até sei a resposta, mas eu prefiro não responder, viu, Sueli? Mas o fato é que esse dinheiro não vai para a segurança pública. Exatamente. Então, isso seria o populismo legislativo. Eles votam pautas ou trazem pautas que a população olha, as pessoas olham superficialmente e falam, nossa, estão aqui defendendo a gente, e coisas que realmente importam, elas são deixadas de lado no ano eleitoral. Exatamente, eles fingem que estão contra o crime, eles fingem que estão fazendo alguma coisa, mas é só fingimento para enganar a população. O marketing, o acesso às redes sociais, ele ajudou muito, porque ele tem acesso à informação, mas também piorou muito nessa questão. Muita gente faz coisas só pensando nos recortes e no que vai aparecer ali nas redes para as pessoas, né? É impressionante. Eu costumo dizer que hoje a gente tem muito deputado que sabe fazer meme, mas que não sabe fazer lei. Esse é o problema. Então eles costumam fazer isso, eles legislam para as redes sociais. Posso te dar um outro exemplo, também agora muito recente. Eles aprovaram uma lei dizendo que o preso provisório não pode votar. O preso provisório é aquele cara que está preso preventivamente, que está preso em flagrante, mas que não foi condenado ainda. Preso provisório não pode votar. E aí fizeram lives, fizeram textos, imagens, olha como somos contra os bandidos. Só que tem um problema, Sueli, um artigo 15 da Constituição, o artigo 15, ele traz uma lista específica, taxativa, de quando uma pessoa não pode votar. Essa lei, eu posso assegurar, sou professor disso, essa lei é inconstitucional.
E os deputados, ou eles são muito burros ou muito espertos. Eu acho que eles são espertos. Eles aprovaram essa lei para mostrar para a população que são contra os bandidos. A lei é inconstitucional. O judiciário tem a obrigação de declarar que aquilo é inconstitucional. E daqui a uns 2 meses, Suelen, se quiser me convida, que eu vou provar que eu estava certo. O Supremo vai declarar que aquilo é inconstitucional e os deputados vão ficar chorando na internet, dizendo como o Supremo é a favor de bandidos e como eles são contrários aos bandidos. Eles estão enganando a população, literalmente enganando a população, principalmente porque é ano de eleição. Eles criam narrativa, seria isso, professor? Exatamente isso. Eles fazem uma lei inconstitucional, mostram para a população que eles seriam contrários aos bandidos, forçam o judiciário a declarar que aquilo é inconstitucional e aí vão colocar a culpa no judiciário e vão se fazer de coitados. Então é uma narrativa para enganar a população. Para quem está ouvindo a gente agora, a Constituição não é uma lei que pode ser modificada tão facilmente assim, é isso? Então, por exemplo, se cria uma lei que vai contra o que está ali na Constituição, a Constituição ela é soberana, prevalece. Então, não teria como, não é uma lei fácil de se mudar, né? Na verdade, a gente pode mudar a Constituição, mas em se tratando de direitos fundamentais, a gente não pode tirar esses direitos da Constituição. É uma coisa que no direito a gente chama de cláusula pétrea, uma matéria que não pode sair da Constituição. A gente pode melhorar a Constituição, por exemplo, melhorar a forma de nomeação dos ministros do Supremo, isso a gente pode fazer, mas tirar os direitos da Constituição a gente não pode, e os parlamentares fingem por meio de algumas leis que podem, mas na realidade estão mentindo para a população. Existe risco de retrocesso em direitos sociais no Brasil, professor? Isso é um tema de um livro meu, inclusive, chamado Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. Infelizmente, sim, a crise econômica impacta no retrocesso dos direitos sociais. O que a gente tem que estabelecer, Suelen, é um mínimo de garantia, um mínimo de vedação desse retrocesso. E eu, por exemplo, defendo que o mínimo dos mínimos existenciais que a gente tem que cobrar, que a gente tem que exigir, é a educação pública de qualidade. Eu poderia dar o meu exemplo pessoal, Suelen. Eu nasci numa família extremamente pobre e humilde do interior de São Paulo. Eu sou de Guaratinguetá. E tudo o que eu conquistei na minha vida foi graças à educação. Então a educação, ela tem o poder de transformar não só a vida das pessoas, mas transformar a sociedade. Quando você investe dinheiro na educação, você colhe frutos lá na frente com relação à segurança pública, com relação à saúde. Uma pessoa educada não vai se tornar um criminoso, vai tomar vacina, vai educar seus filhos. Enfim, quando a gente investe na educação, a gente transforma a sociedade. E chegou a hora, Suelen, de nós priorizarmos definitivamente a educação e fazer uma educação pública sólida e de qualidade nesse país. Professor, quando você estava falando sobre a questão do aumento de pena, da condenação dos bandidos, que o aumento de 10 anos não vai fazer o bandido deixar de atirar ou não, qual seria então uma solução? Seria a educação ou teria alguma outra medida para que a gente consiga controlar até a atuação das facções criminosas no Brasil? Sim, Suelen, existe um autor que nós no direito repetimos muitas vezes, um escritor italiano de muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte: o que diminui a criminalidade não é o tamanho da pena, o que diminui a criminalidade é a certeza da punição. O Brasil tem que deixar de ser o país da impunidade, ou seja, se nós criarmos instrumentos de segurança pública para punir os crimes de fato, com certeza a criminalidade diminui. A educação é um investimento a longo prazo, ou seja, se você educa com substância, com profundidade, uma pessoa ela vai conseguir ter melhores postos de trabalho, ela vai ter sonhos, ela vai brilhar e vai ter uma família do seu lado. Então a criminalidade diminui, mas é a longo prazo. Agora, num curto prazo, é claro que a lei tem que ser dura, evidentemente, com os criminosos, mas não apenas dura com o criminoso que usa bermuda e chinelo, mas com o criminoso que usa terno e gravata.
Nas minhas andanças por todo o Brasil, Suelen, eu tenho visto crimes de todos os jeitos, mas eu só tô vendo sendo punidos os criminosos de bermuda e chinelo, os de terno e gravata, eles estão até legislando para não serem presos. Então, portanto, temos que combater todo tipo de criminalidade. E a gente vê até casos de feminicídio, que tem imagens, muitas vezes o agressor, ou a pessoa que cometeu o homicídio, o feminicídio, não vai preso. Não, nós temos São muitas brechas nesse caso? Na realidade, veja, infelizmente, não é, Suelen, nós não temos muitas vezes o aparato de segurança pública probatório capaz de combater a criminalidade com a eficiência que ela precisa. Paralelamente, você vê um distanciamento tão grande entre aqueles que têm o direito de defesa e aqueles que não têm o direito de defesa. O fato é que a violência doméstica é, sobretudo no Brasil, um câncer tão grande que precisa ser combatido de várias maneiras. Não apenas com a repressão, que é necessária, que ela precisa ser exemplar, mas também com a prevenção. Porque é impressionante como a cada dia nós vemos uma notícia de feminicídio. A cada dia. Por onde eu passo, Suelen, eu tenho viajado todos os dias o Brasil. Por onde eu passo, o crime mais frequente é a violência doméstica. É a violência doméstica especialmente contra a mulher. Então, portanto, precisamos nos unir em torno disso. Não apenas para fazer discursos vazios, não apenas para aumentar pena, achando que isso vai resolver o problema. Temos que atacar na origem. Temos que educar as nossas crianças e adolescentes, temos que combater a criminalidade. E fazer a lei ser cumprida, professor, porque tem bastante instrumento já para o negócio funcionar e não funciona. A gente viu um caso de Botucatu de uma mulher que tinha pedido a medida protetiva, foi negada, no dia seguinte ela foi morta, mas ela tinha registrado já 10 boletins de ocorrência contra o ex-marido, contra o agressor, tinha testemunhas e mesmo assim a justiça negou essa medida protetiva. No dia em que um juiz de direito for responsabilizado por essa sua omissão, eu tenho certeza também que os outros juízes pensarão duas vezes antes de proferir as decisões adequadas num caso como esse, antes de não darem a urgência necessária para um caso como esse. Então, num caso como esse, tem que ser demonstrado, tem que ser mostrado, inclusive por vocês da imprensa, exatamente para que os juízes tenham um pouco mais de sensibilidade nessas questões. Estamos vivendo uma epidemia de violência doméstica no Brasil, que na verdade não é novidade. O que é novidade é mostrar isso. O que é novidade, isso é virar notícia, como precisava sempre ser no Brasil. Mas teve aumento também das mortes. Essa estatística ela aumentou bastante também. Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Ou seja, se não houver o devido combate desde a origem à violência doméstica, e especialmente ao feminicídio, isso nunca vai diminuir no Brasil. Precisamos que a coletividade como um todo, ela haja nesse sentido. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Flávio Martins. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Mas você que está ouvindo e fala, nossa, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, ficaria aqui a manhã inteira ouvindo o professor falar, o doutor Moacir está aqui com a gente para dar um recado para você. Pode falar, doutor Moacir. Bom dia, Suelen, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan Araçatuba, Jonathan, professor Flávio, uma alegria estar aqui com vocês. E nós estamos tendo o privilégio de hoje, aqui em Araçatuba, receber o professor Flávio Martins, que é uma referência nacional no estudo do direito constitucional. Eu que sou professor na Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba, nós temos aprendido muito com os livros do professor Flávio e hoje ele nos visita para uma aula de cidadania. Então, mais do que direito, nós estamos discutindo a nossa vida em sociedade, a organização constitucional do nosso país e com isso a nossa UAB Araçatuba fez o nosso evento, então, a Crise Constitucional e Direitos Fundamentais, que será hoje a palestra na UAB, a partir das 19 horas. É uma aula aberta à comunidade, fica o convite a todos. É de graça, então. É de graça, a inscrição é pelo próprio Instagram, aliás, pelo próprio WhatsApp da UAB Araçatuba, 18-99677-9377, e nós temos apenas o pedido de um ingresso solidário com 1 litro de leite, para quem quiser assistir a palestra. Quem não conseguiu pegar o WhatsApp, vai lá no Instagram da OAB Araçatuba ou mesmo no Instagram do professor, siga o Flávio, que tem todas as informações ali. Mais uma vez, professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Suelen, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigada, doutor Moacir. Vai ser um sucesso essa palestra, tenho certeza. Agora são 7h58. O Jornal da Manhã fica por aqui. Tem uma excelente quarta-feira para você. Se quiser rever a entrevista, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. E até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. A informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal. Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18 2103 5050 e se cadastre. Jornal O Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba